Bom dia, que Deus te abençoe. Quero ler com você o texto de 1 João, capítulo 3. O texto diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fosse chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O texto começa com um imperativo, ele diz assim: vejam. Ou seja, existe algo que muitos não estão conseguindo ver. Existe algo que nós não estamos prestando atenção. E o que é isso? É o amor de Deus. É o grande amor de Deus que nos deu palavras de ordem para que viéssemos à existência, que decidiu nos criar mesmo sabendo que um dia haveríamos de traí-lo. O amor que nos faz filhos de Deus, mesmo nós não merecendo. O amor que nos dá a vida todos os dias, que nos concede o perdão e que nos garante a vida eterna. Agora, esse amor é interessante porque o texto diz que ele nos chama para sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos entender que esse é um grande privilégio, ser filho do Deus Altíssimo, ser filho do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso, do dono do ouro e da prata, do Deus Todo-Amoroso. Não existe privilégio maior do que ser filho de Deus, e ser filho de Deus é a nossa identidade. Ser filho de Deus é quem nós somos, é a nossa essência. E entender isso é muito importante porque a identidade de filho vai nortear o nosso propósito e definir o nosso destino. Agora, o texto diz que o mundo não nos conhece porque primeiro não conheceu o Pai. É interessante porque essa filiação ela é muito importante para que possamos cumprir o nosso propósito, a nossa missão de vida aqui na Terra. E quando nós entendermos que somos filhos, então estaremos prontos para revelar o Pai e para convidar as pessoas a fazer parte dessa família espiritual. Portanto, comece hoje tentando enxergar o quanto Deus te ama, o quanto Deus tem cuidado de você. A palavra de Deus diz que Ele dá aos seus enquanto dorme. O nosso Deus não é diretor de um orfanato, Ele não é o seu padrasto, pelo contrário, Ele é o seu pai. Ele te ama mais do que você mesmo. E às vezes você não está conseguindo perceber porque não está olhando da maneira certa, do jeito certo e para a coisa certa. É isso que o pecado faz conosco, ele muda a nossa maneira de olhar. Comece o seu dia reconhecendo o amor de Deus, comece o seu dia agindo como filho, tendo Deus como seu pai, e então todas as outras coisas vão acontecer de maneira natural. Vamos orar? Pai, eu peço ao Senhor que nos ajude, que nos ensine a vivermos em família, nos ensine a sermos filhos, a termos irmãos, a nos relacionarmos bem em família, porque Deus, a família biológica ela é didática para nos ensinar a viver na família espiritual, mas a família biológica não é o fim, ela é o meio. O fim é a família espiritual, de modo que quando nós aceitamos a Jesus, a família espiritual passa a nos ensinar como devemos viver na família biológica. E nós pedimos ao Senhor, nos ensine a viver tanto na família biológica quanto na espiritual. Nos ensine a nos comportarmos, nos ensine a amarmos, a perdoarmos, ó Pai, nos ensine a termos relacionamentos saudáveis. Eu peço ao Senhor que por graça e misericórdia nos conceda esse privilégio de sermos chamados teus filhos, de nos relacionarmos com os nossos irmãos e de glorificarmos o teu nome. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.